Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Desta vez eu estarei abordando como o livro das Crônicas apresenta o rei Ezequias, porque há algumas diferenças em relação ao livro dos reis, e isso é importante. Dentro de uma proposta de leitura sinótica, existe uma diferença sensível, precisamos ler com atenção para perceber, entre a abordagem do livro dos reis e dos livros das crônicas acerca do mesmo personagem, nesse caso, acerca do mesmo rei. E dentro dessa temática de Ezequias, no outro sábado eu estarei também postando uma pregação em que eu falei também de Ezequias, mas a partir de uma cunhagem teológica, aproveitando toda essa questão de como Reis e Crônicas abordam o rei Ezequias. Portanto, se você ficou curioso acerca dessas diferenças que o livro de Reis, os livros dos Reis e Crônicas abordam acerca de Ezequias, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 29. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, nos versículos 9 e 10. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Bem, antes de nós falarmos daquilo que Crônicas nos tem a dizer acerca do rei Ezequias, vamos fazer uma pequena diferenciação entre o livro dos reis e Crônicas. Sabemos que Crônicas repete muito do material que nós lemos nos livros dos reis, mas existe uma proposta diferenciada. Da mesma maneira que nós temos três evangelhos sinóticos, embora muito similares, muito semelhantes, cada um tem sua proposta, assim nós temos Reis e Crônicas. Podemos dizer que, se nós temos os evangelhos sinóticos, aqui nós temos uma primeira proposta, digamos assim, de leitura sinótica. Primeiro foram escritos os livros dos reis, e aí depois, tempos depois, foram escritos os livros das crônicas. E é interessante que os judeus, eles colocam as crônicas em último lugar, enquanto que para nós, Malaquias fecha o Antigo Testamento, para eles são os livros das crônicas que fecham. Isso mostra que são livros que foram escritos bem tardiamente. O mais importante é observar as propostas diferenciadas. Os livros dos reis, que no hebraico é um apenas, eles nos contam a história profética da terra. É uma história do ponto de vista do profeta. Traz um relato de todos os reis, seja do norte ou do sul, ou seja, do Israel separado ou de Judá, e faz sempre o seguinte juízo de valor: se aquele rei fez ou não o que era bom aos olhos do Senhor. E no caso dos reis de Judá, que todos eles eram descendentes de Davi, se eles
seguiram o exemplo de Davi, seu antepassado. Enquanto que no norte, os reis vão acabar seguindo o mau exemplo de Jeroboão I, que é o primeiro rei do reino do norte separado e que levou o povo à idolatria. Então, Reis é uma história do ponto de vista profético. Por isso, os judeus incluem reis, além de Josué, Juízes e Samuel, como profetas anteriores, porque é uma história do ponto de vista profético. Crônicas, você vê uma ênfase no templo, no culto, e, portanto, é uma história do ponto de vista sacerdotal e não profético. E quando se apresenta um profeta, ele é um sacerdote, ou tem alguma função sacerdotal. Então, Crônicas rejeita toda a história dos reis do norte, eles só aparecem muito raramente, se concentra, então, na história dos reis de Judá, do reino do sul. E mesmo esses reis, eles são contados, suas histórias são contadas do ponto de vista do que eles fizeram em prol do culto. Enquanto Reis ainda narra alguma coisa da questão política, mas do ponto de vista profético, Crônicas analisa do ponto de vista sacerdotal, do culto. Quando nós olhamos Davi, Davi é o verdadeiro responsável pela implantação do culto no templo. Isso não é mostrado lá no livro de Reis. E mesmo os outros reis sempre terá uma apreciação do ponto de vista do culto. O que eles fizeram em prol do culto? No caso de Ezequias, nós temos um relato que é maior do que aquele que nós encontramos no livro de Reis. Pelo livro de Reis, lembramos muito de Ezequias acerca daquele episódio em que Senaqueribe está afrontando o Deus verdadeiro e Deus envia um anjo que liquida com 180.000 soldados daquele exército. Crônicas não deixa de relatar também esse episódio, mas dedica um espaço bem maior àquilo que Ezequias pôde fazer em prol do culto. Enquanto que lá em Reis são meia dúzia de versículos que se relacionam a essa questão. Mas aqui temos nada mais, nada menos do que 3 capítulos inteiros dedicados a essa questão cultual. E aqui há uma comparação tácita com o seu pai, que é o rei Acás. Acás, que já no livro de Reis é colocado como um exemplo negativo, mas aqui frisa o quanto ele prejudicou a questão do culto. Então, quando você vê no capítulo anterior, capítulo 28, versículo 23, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. É isso que o cronista quer salientar. A responsabilidade do rei diante do culto. Aqui, o rei Acás, ele se desviou por interesses políticos, podemos dizer assim. Ora, se são os deuses da Síria que o estão ajudando a serem vencedores, a serem bem-sucedidos, então eu vou trocar a minha fidelidade ao Deus de Israel pelos deuses de Damasco. Porém,
essa decisão particular de Acais levou o povo todo a cair. A responsabilidade de um governante, nesse caso, do povo de Deus. O que ele faz reflete no povo. Portanto, aqui chama a atenção da necessidade de não ser um mau exemplo para o povo. E foi o que aconteceu com Acás. Sabemos também pela Bíblia que existe um mandamento com promessa, que é justamente honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. E à medida em que a Bíblia pede para honrar pai e mãe, ao mesmo tempo, esses pais precisam ser exemplos, modelos. Mas triste é quando esses pais não se tornam exemplo. No caso de Acais. Mas Ezequias, ele tomou uma decisão. Respeito o meu pai, a memória de meu pai, porém ele errou. E com todo o respeito devido ao meu pai, eu não repetirei o erro que ele cometeu. Ezequias, ele pôs no seu coração um propósito diferente, de buscar o Deus verdadeiro, de não se importar com questões políticas, mas pensou no bem-estar espiritual do povo. E é isso que ele diz aqui: pois eis que nossos pais caíram em espada, nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, uma aliança, que na verdade é uma retomada. A aliança que Deus já tinha firmado com Abraão, Isaque e Jacó, e que foi reiterada com Davi, mas que foi quebrada por reis consecutivos. E aqui Ezequias busca recuperar isso. E o nome Ezequias já traz um significado. Ezequias quer dizer o Senhor fortalece, porque ele sabia das consequências. Se hoje nós olhamos a idolatria daquela época e estranhamos, nós precisamos entender que, não com relação aos reis, isso implicava em alianças. Quando Salomão disse que construía altares dos deuses das suas esposas, aquilo era devido a acordos políticos. Todas as vezes que uma nação fazia um acordo com outra, isso tacitamente significava um acordo com a divindade daquele povo. Porque o conceito era, se numa batalha um determinado povo ganhou a guerra, é porque o Deus daquela nação, daquele povo, é um Deus mais forte. E que, portanto, merece, entre aspas, ser servido. E foi isso que Acais fez. E deixar de prestar o culto a uma determinada divindade estrangeira significava romper acordos. Mas Ezequias, o que ele pensou? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ezequias, então, ele estabelece toda uma reforma, busca incentivar que os levitas purifiquem o templo. Ezequias, em pessoa, ele faz a superintendência do culto, restabelecendo o culto ao Deus verdadeiro, e convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E aqui diz que há muito tempo que não se celebrava a Páscoa. O povo estava deixando de lado,
esquecendo de adorar a Deus e prestando adoração a outros deuses. Sendo que, na época, durante o reinado de Ezequias, ocorreu a queda do Reino do Norte. E a queda do Reino do Norte, que é relatada em detalhes lá em 2 Reis, no capítulo 17, mostra que a causa primordial foi a idolatria, o fato de não terem sido fiéis a Deus. E chega, então, aqui no capítulo 32, em que a grande potência da época está cercando Jerusalém. Senaqueribe, rei da Síria, já tinha conquistado outras nações, outros povos, derrotado muitos, um exército que era temível, inclusive pela sua atrocidade, pela sua crueldade. 2 povos na antiguidade que eram notórios pela sua crueldade: os assírios e os romanos. Os assírios, eles eram tão cruéis que às vezes apenas a aproximação do exército já fazia com que muitos se entregassem. Entre outras atrocidades, faziam com que os prisioneiros ingerissem chumbo derretido, tirava a pele da pessoa e deixava ela em carne viva. Os reis, eles se gloriavam de promover banquetes, tendo na mesa as cabeças dos inimigos, ornamentando a mesa. Então, os assírios, eles eram muito temidos. E foi um dos primeiros exércitos a usar botas, o que fazia com que eles andassem muito mais. E lá em Isaías, capítulo 9, fala do terror que o barulho de todo o exército caminhando provocava. É até interessante que no hebraico as palavras ali reproduzem o barulho das botas batendo no chão. Isso é bem interessante. E tudo aquilo Ezequias sabia. Ele sabia que a partir do momento que ele quebrava um acordo, que incluía, inclusive, eu não vou mais adorar os deuses estrangeiros, os deuses da Síria. A partir desse momento, vamos adorar apenas e tão somente o Deus verdadeiro. Mas deixar de adorar os deuses promovidos pela Síria era quebrar um pacto com a Síria, pelo que mandou um exército para confrontar Ezequias. De tal maneira que Senaqueribe mandou dizer: por acaso os deuses das outras nações puderam livrá-los? Por que vocês iriam também escapar? E é interessante que lá no livro de Reis, quem toma a iniciativa de encorajar Ezequias é o profeta Isaías. Lembre-se, o livro de Reis, ele tem uma perspectiva profética. Quem toma a iniciativa é o profeta Isaías ali. Aqui em Crônicas, Isaías só vai aparecer num versículo acompanhando Ezequias na oração. Quem toma toda a iniciativa de encorajamento, de demonstração de fé, é o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele diz: é bem verdade que os deuses das outras nações não puderam livrar, porque deuses não são, mas nós adoramos e servimos o Deus que criou os céus e a terra. É essa a fé que Ezequias promove. E é com base nisso que diz o texto bíblico que um anjo é enviado para derrotar 180 mil soldados do poderoso exército da Assíria. E é interessante que os achados arqueológicos mostram o desespero, porque a história bíblica ela é filtrada.
ela narra aquilo que é interessante, digamos assim, no que concerne à salvação. E é por isso que você acaba descobrindo outras informações através da arqueologia. E a arqueologia mostra que a situação de Ezequias era muito mais desesperadora, porque os assírios já tinham tomado praticamente todas as cidades, só sobrava Jerusalém. Bastava um passo para que o destino de Judá fosse o mesmo do reino do norte. Mas Deus, ele teve misericórdia do povo, porque o povo se voltou para Deus. Ezequias, então, é esse que toma a iniciativa de orar e incentivar o povo à adoração. É até bem interessante aqui no capítulo 30, quando Ezequias ele faz uma oração. E ele ora mesmo por aqueles que ainda não têm firme o seu coração. Aqui no capítulo 30, por exemplo, olha o versículo 8 e 9. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais, dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Aqui, pois, está Ezequias levando o povo à adoração. Ezequias foi tão importante que nós vemos que ele vai aparecer lá no livro de Provérbios. Quando nós analisamos Reis e Provérbios, Salomão é apresentado como uma espécie de patrono da sabedoria, da literatura sapiencial. Davi é considerado o exemplo de salmista. Mas Ezequias, ele também é colocado como uma espécie de patrono, de segundo patrono da literatura sapiencial, dessa literatura de sabedoria. Tanto é que lá em Provérbios 25, diz que ali vem provérbios de Salomão, mas que foram coletados pelos homens de Ezequias. Então, Ezequias era esse homem que tinha preocupação não apenas com questões políticas, mas se importava com as questões espirituais. Por isso que o cronista dá um grande espaço ao rei Ezequias. Para vocês terem também uma ideia, o livro de Eclesiastes, diz a tradição, o livro de Eclesiastes é creditado pela tradição judaica a Salomão. Mas existe uma outra parte da tradição judaica que diz que Eclesiastes, na verdade, é do rei Ezequias. Tudo isso para mostrar a importância do rei Ezequias. O retrato que é mostrado do rei Ezequias aqui em Crônicas é diferente daquele mostrado no livro de Reis. Assim como lá nos evangelhos, o evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, Mateus mostra Jesus como rei, aqui acontece a mesma coisa. Todos os reis, não é somente Ezequias, todos os reis se relata aquilo que eles fizeram em prol do culto. Em que momentos eles adoraram o Senhor? Pegando, por exemplo, o rei Josafá.
Só Crônicas mostra que numa batalha que ele tem que enfrentar, como é que ele vai enfrentar essa batalha? Isso não é relatado lá em Reis. Segundo Crônicas, no capítulo 20. Coloca os levitas cantores na frente. E aí diz: nesta peleja não tereis que pelejar, apenas e tão somente louvem, glorifiquem a Deus. Quem estará à frente são os levitas cantores. Esse então é o quadro que é apresentado do rei Ezequias. Que Deus abençoe.